Bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou Vitor Cavenaghi, eu sou médico, psiquiatra. A gente já conversou num outro vídeo a respeito de pesadelos e transtorno de pesadelo. E nesse vídeo a gente vai conversar como que a gente pode fazer para evitar os pesadelos e mesmo diante de um quadro de um transtorno de pesadelos, como que a gente faz o tratamento. Vamos conversar um pouco a respeito disso? Como você já sabe, a gente conversou num outro vídeo, os pesadelos eles podem ser consequências de um aumento de ansiedade, de estresse, de traumas e mesmo de mudanças que estão acontecendo na fase de vida da pessoa, mudanças de trabalho, tá? Isso pode estar relacionado ao surgimento de pesadelos. Ainda, outras condições, transtornos psiquiátricos como a depressão, a ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e a própria esquizofrenia, transtorno de estresse agudo, estão relacionados a um aumento também da frequência de pesadelos nessa população. Além do próprio uso de algumas medicações, antihipertensivos, antidepressivos, alguns sedativos e ansiolíticos, também tem uma relação com o aumento da frequência, de episódios de pesadelo em algumas pessoas. Então, para a gente evitar o surgimento de pesadelos, de um modo geral, uma coisa que vai servir para qualquer um desses quadros vai ser algumas mudanças no estilo de vida, tá? A adoção de alguns hábitos que a gente chama de higiene do sono, tá? O que seria isso, né? De um modo geral, essas mudanças e a higiene do sono. A prática de atividade física regular, a gente sabe que tem impacto na melhora da qualidade do sono, e na diminuição da incidência de pesadelos. Evitar o uso de cafeína, de álcool e de alimentos muito gordurosos e refeições muito grandes próximo ao horário de dormir. A gente sabe que isso também tem uma relação com o acontecimento mais frequente de pesadelos, tá? Ter uma rotina de horário para você ir para a cama e para você despertar, a gente sabe do impacto disso também. E evitar o uso de tablets, de celular, próximo do horário da cama. A essa medida, evitar esse uso, vai ter um impacto positivo no teu sono e na diminuição de eventos adversos relacionados ao sono. Uma vez que esses episódios de pesadelos eles são recorrentes, como a gente já conversou, podem estar relacionados tanto a medicações quanto a outros quadros. E nessa situação específica, isso merece uma avaliação médica, porque uma vez descartado ou identificado algum desses problemas, alguma intervenção ela pode ser feita nesse sentido. E às vezes alguma intervenção muito simples vai causar um impacto tremendo na tua qualidade de sono. Então, isso merece uma investigação, tá? Até porque isso pode ser um sinal de uma condição mais grave também que está por trás disso. E que se a gente não identifica, se a gente não trata adequadamente, pode ter uma progressão e uma piora que não vai ter consequências muito boas para a pessoa que padece dessa condição. Uma vez descartado condições médicas, o uso de medicações que estejam relacionadas ao surgimento dos pesadelos, a gente está diante, como a gente também já conversou, de um quadro de um transtorno de pesadelos. E aquelas medidas que eu te falei, de higiene do sono, de mudança de estilo de vida, elas vão ser válidas também no caso do transtorno de pesadelos. Além disso, quando são insuficientes, quando o impacto é muito grande, muito significativo, a gente pode lançar mão de algumas medicações. E aí os estudos, a gente carece um pouco de dados na literatura de uma relevância significativa, tá? Os estudos são pobres, os resultados são contraditórios, mas a gente tem algumas medicações sim que a gente pode lançar mão. De um modo geral, a título de curiosidade, claro, reforço para que você não faça uso de medicação sem a prescrição e avaliação de um médico, mas a gente pode
uma vez identificado esse quadro, lança a mão de alguns antihipertensivos que vão ter ação para diminuição de pesadelos, alguns antidepressivos que têm esse curioso, né? Porque alguns antihipertensivos e alguns antidepressivos podem ter como efeito colateral o surgimento de pesadelos, né? Enquanto alguns outros vão, inclusive, poder ser utilizados para tratamento de transtorno de pesadelos, né? Então, muito curiosa a farmacologia e como varia, né, o mecanismo de ação de medicamento para medicamento. Daí a importância, né, da consulta com um especialista para a implementação do tratamento mais adequado, né? Ainda alguns ansiolíticos ou mesmo anticonvulsivantes podem ter algum papel no tratamento do transtorno de pesadelos. Obrigado pela sua atenção, mais uma vez, você que prestigia o canal. A gente se vê no próximo vídeo. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, me escreva, faço questão de responder um a um deles. E a gente se vê na próxima. Um abraço a você e até!